Paz, meus queridos amigos, o Érico Soares aqui. Hoje vamos falar de Felipe Neto, que quer matar Deus. Isso mesmo, a loucura desse rapaz. Fique aqui e você vai entender isso. Mas antes de prosseguir, eu tenho que dar um recado aqui, meus queridos. Esse canal está sendo patrocinado pela internet do meu amigo Alexandre. Eu não uso nenhum roteador, não tenho antena, é diretamente no meu celular. Então entra aí na descrição desse vídeo aí, entre em contato no WhatsApp com ele, você vai ter um período de teste gratuito e depois você vai poder contratar o mês inteiro e não reduz essa internet. Eu uso e recomendo. Aqui no comentário fixado tá a chave Pix do meu Nubank. Se você quiser abençoar a vida, minha vida, quiser abençoar a vida da minha família com qualquer quantia, fique à vontade. Não tem problema se for R$1, R$2, eu não importo. Mas fique à vontade para abençoar esse canal e a minha vida. Felipe Neto, em um certo jogo, isso aconteceu há um tempo atrás, eu procurei o vídeo para colocar aqui, mas eu acho que ele excluiu devido à grande polêmica que deu. Eu acredito que muitos de vocês tenham visto, e se não viu, você não perdeu nada, mas mesmo assim eu estou aqui para comentar, porque esse homem, não sei se eu posso chamar assim, ele influencia muitas pessoas, tanto na religião e quanto na política. Ele acha que ele é um grande influenciador, mas quando na verdade ele só influencia crianças e jovens que ainda não têm os seus pensamentos, os seus conceitos formados e que se deixam se levar por qualquer porcaria que se diz famoso e que tem milhões tanto de inscritos quanto de dinheiro. Mas hoje eu quero aqui falar sobre isso. Em um jogo onde tinha várias divindades, entre aspas, mitológica, e entre essas figuras eles colocaram Deus e Jesus. Primeiro aparece Jesus lá com um pedaço da cruz na mão aqui, um pedaço aqui de cruz, um pedaço de cruz aqui, sem camisa, só com uma roupinha por baixo e brigando, lutando contra outra suposta divindade. No outro, já aparece ele comandando o diabo contra Deus. E ele gritando aos berros, mata Deus, mandando o diabo matar Deus no jogo. Eu não consigo entender aonde está o juízo de um homem de mais de 30 anos de idade fazer uma porcaria dessa. Porque se eu não acredito, Deus livre guarde, se eu não acreditasse em Deus, eu não preciso escarnecer e zombar da fé alheia e de quem acredita em Deus, certo? Porque se você não acredita em Deus, você também não precisa fazer com que as outras pessoas não acreditem. Eu acredito que cada um tem a sua opinião formada sobre religião, sobre divindade. Creia você ou não em Deus, mas você não é obrigado a fazer com que as outras pessoas não acreditem se você também não acredita. E eu acho engraçado que uma pessoa tem facilidade de não acreditar em Deus, que ele mesmo diz que ele não acredita no Deus da Bíblia, naquele Deus da Bíblia. Ele não tem religião porque não achou um Deus que cabe ali nos seus conceitos. No caso, ele quer um Deus que se molda a ele, não ele se moldar a Deus. E como essas pessoas não conseguem acreditar em Deus, mas tem muita facilidade de acreditar no diabo. Eu não consigo entender isso. A minha mente não consegue entender isso. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito no diabo. Para mim acreditar no diabo, eu tenho que acreditar que Deus criou o diabo. Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer, um anjo de luz que veio a ser o diabo. Mas por não acreditar em Deus, eles colocam aí o diabo como vencedor de Deus. Sendo que na real história, na verídica história, Deus vence o diabo, seus anjos corrompidos e manda dos céus para baixo. Assim como no carnaval colocaram aí o diabo mais uma vez para ser vencedor de Cristo, para vencer a Cristo, isso se repete. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que o diabo é mais poderoso do que Deus para vencer a Deus. Essas pessoas estão cometendo um terrível engano. E por não acreditar em Deus,
acredita também que não haverá uma punição. O Felipe Neto, em certo vídeo, ele disse que não acredita em um Deus que mata. Ele não acredita em um Deus que tem o poder de interferir na sua vida e também não acredita num Deus que pune, um Deus punitivo. No Antigo Testamento, Deus era punitivo sim, e isso ele reconhece e afirma, mas no Novo Testamento nós vivemos o período da graça. Mas o salário do pecado ainda continua sendo a morte. E é no Novo Testamento que o apóstolo Paulo vai escrever que de Deus não se zomba. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que escreveu em Romanos. Eu fugi a memória aqui. Então, Deus, ele não deixou de punir aquele que comete erros. Apesar de vivermos vivemos o período da graça, nós ainda vivemos o tempo da onde nós estamos sujeitos à correção de Deus. Porque se eu sou o fabricante dessa caneta, eu tenho total liberdade de quebrar essa caneta. Porque foi eu que criei ela. Porque se eu fiz ela, eu tenho como eu também desfazê-la. E assim é Deus. Se Deus fez você, se Deus deu a vida a você, Ele pode muito bem tirar, punir você. Muitas pessoas não acreditam num Deus que pune, acreditam num Deus de amor. Sim, Deus é um Deus de amor, também é fogo consumidor. Porque se assim não fosse, não haveria juízo final. Não haveria um inferno preparado para o diabo, os seus demônios e aqueles que foram adeptos a ele. Porque se fosse assim, todos viveriam uma plena graça de salvação, sem medo de uma condenação, porque Deus não é punitivo. Deixa eu te dizer, amigos, apesar de vivermos o tempo da graça, aqueles que ainda se metem a atacar a Deus, a zombar de Deus, e não se arrepender, infelizmente terá um fim trágico. Não que seja morto por alguma doença, mas a sua vida será perdida e a sua salvação será arrancada. As pessoas que acreditam que Deus não é um Deus punitivo e pode viver da forma que quiser, da maneira que bem entender, essas pessoas estão correndo um grande risco de pagar um preço muito alto por não acreditar que Deus pune aquele que peca. Não, eu acredito num Deus de amor. Eu acredito num Deus que só faz o bem. Certo! Mas esse mesmo Deus de amor é um Deus justo. É o Deus de justiça. Ele não aceita a injustiça. Porque se Deus abençoasse um satanista, se Deus abençoasse uma pessoa que só ataca ele, que blasfema contra ele, Deus seria injusto. Seria a mesma coisa que um juiz terrestre beneficiasse um ladrão. Estaria sendo injusto. Mas como Deus é a reta justiça, como a justiça de Deus não faz curva, Ele dá a sua graça, mas também pune. Deus, ele recompensa aquele que se arrepende dos seus pecados, mas também pune aquele que blasfema contra ele. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz que aquele que blasfemar contra Deus terá perdão. Se blasfemar contra Cristo também terá perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito, não há perdão. Mas tanto perdão para a blasfêmia contra Deus e para a blasfêmia contra Cristo, o perdão só há quando há o arrependimento. Se você não acredita que um Deus é um Deus punitivo, que Deus é um Deus que pune os nossos erros, você não vai se arrepender. Porque se Deus não pune, você vai se arrepender de quê? Hein? Então essas pessoas estão vivendo aí, fazendo piadas. Porque foi só uma piada que eu fiz com Deus. Deus não é objeto de escárnio. Deus é o Todo-Poderoso, é o Santo dos Santos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas acham normal fazer piadinhas com o nosso Deus. Achando que tudo vai continuar normalzinho, sempre, que Deus não vai punir. E as pessoas estão correndo alto risco em achar isso. Eu posso fazer piada com Deus porque Deus é um Deus de amor, posso brincar com Ele porque é um Deus de amor e não vai me cobrar nada. Lê do engano. Muito
muito errado pensar assim, porque Deus é justiça. Só isso já nos diz tudo. Deus abençoe a todos vocês que viram esse vídeo até aqui.